sua boca, glorifique a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Já cumprimentou o irmão que está do seu lado, deu um sorriso 15 para as 3 para ele e já desejou a ele boa noite, um bom culto. Como é bom estar com você aqui nesta noite. Se você for mais amoroso, dá um abraço aí. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você veio ao culto hoje. O culto de Santa Ceia, primeiro domingo do mês. Poder rever o irmão, poder rever a irmã, isso é bom demais, glória a Deus, aleluia, amém. Meus queridos, hoje nós estamos aqui no nosso culto muito especial. Hoje é o primeiro domingo, é o domingo de Santa Ceia do Senhor, e nós aguardamos este dia, nos preparamos durante um mês para poder participarmos desse momento de comunhão, de intimidade, de uma comunhão horizontal com os nossos irmãos e uma comunhão vertical com Deus, porque é assim que a gente tem vivido, seguindo a paz com todos, e temendo e servindo ao nosso Deus, nós vamos caminhando rumo ao céu. Amém? Hoje eu vou pregar aqui um pouquinho diferente, porque eu vim devidamente uniformizado, porque hoje eu vim com a nossa nova camisa, da nossa igreja, ó, frente e verso, olha que bonita. Tá ficando tudo bonito aqui, ó. A igreja tá ficando bonita, a gente pintou a igreja. Graças a Deus, terminou o forro da igreja. E olha, foi luta, mas o Senhor abençoou e deu tudo certo. Terminamos aqui agora. Esse forro é uma bênção. Ele é bom para acústica. Tá ficando tudo bonito. Mas o culto também está muito bonito, porque hoje nós recebemos alguns visitantes aqui. Aí a gente fica feliz. Então, nós temos aqui o desejo de conhecer quem está aqui nos visitando hoje, pela primeira vez ou pela segunda vez. Desse lado tem alguém? Levante a sua mão, só acenda a sua mão, a gente só quer te conhecer. Há uma jovem ali, aqui também, lá atrás. Que bom, Deus abençoe vocês, que alegria. Desse lado tem alguém aqui nos visitando hoje? Ó, lá no fundo, lá, tá contigo, Erasto? É? Glória a Deus, ali também e lá no fundão, e aqui também, que alegria, que bom. Aqui também, o irmão da Calu. Nossa, que legal, Deus abençoe, que alegria. Esperamos que você tenha sido bem recebido, né? Pela nossa recepção, pela nossa igreja, e nós temos uma saudação agora coletiva da igreja para você. Como que nós vamos dizer? Visitantes, bem-vindos! Estamos vivendo um novo tempo. Vem viver um tempo de bênção para você, para a sua família, para o seu lar. Deus abençoe, meus irmãos. O nosso culto hoje, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, e eu quero ler com você uma palavra, quero ser breve. Gênesis capítulo 5, verso 21 ao 24. Gênesis capítulo 5, verso 21 ao 24. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, conhecido também como livro da criação. A minha camisa, irmãos, ela pode ser diferente da sua. Eu estou fazendo uma academia e isso tem me deixado um pouco fortinho. Mas você pode comprar uma mais. A minha... Mas vamos trabalhar, né? É melhor emagrecer do que perder a camisa, né? Gênesis 5... 21 ao 24. Minha Bíblia está querendo abrir aqui, não. Vamos lá. Acharam aí? Eu acho que eu vou ler. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, verso 21 do capítulo 5 de Gênesis. E viveu Enoque 65 anos, e gerou
a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém. 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Sabe, querido, quando nós estamos vindo para um culto, a gente vem com uma expectativa muito grande de ouvir uma palavra que venha nos nortear, uma palavra que venha trazer um direcionamento, uma solução, um alívio para a nossa alma, uma solução para os nossos problemas. E nessa noite Deus tem uma palavra para cada um de nós, mas nós precisamos abrir o nosso coração agora. Nós precisamos orar e pedir: Espírito Santo, fala comigo nesta noite. Usa a sua palavra, Senhor, que a tua palavra venha me fortalecer, me encorajar, me animar, que a tua palavra venha me abençoar. Tudo que eu preciso é da tua palavra. A Bíblia diz que Deus fala com o homem, e o homem fica de pé, e o homem fica vivo, porque a palavra de Deus produz vida para nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos. Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor e de adoração, ao qual nós preparamos o nosso coração para receber a sua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha falar em cada vida, que o Senhor venha falar em cada coração, e nós possamos ser alimentados e termos uma experiência nesta noite. Aumenta a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Coloca os teus anjos para acampar ao nosso redor. E nós oramos agora, meu Pai, e repreendemos toda distração, preocupação, ó Pai, todo pensamento que venha nos tornar, ó Pai, distraídos, desatentos, oramos para que caia por terra, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento, queridos, por favor. Eu quero falar de um grande homem da Bíblia, um grande homem, porém, talvez não muito conhecido da maioria dos irmãos. Eu quero falar nesta noite de um homem chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque, ele é filho de um homem chamado Jared. Põe para mim aqui o 5:18, por favor. O versículo de número 18 diz que quando Jared completa 162 anos de idade, ele gera um filho, e põe o nome desse filho de Enoque. Enoque cresce, se desenvolve. Enoque sai da adolescência, vira um jovem, e chega à fase de adulto. Quando Enoque completa 65 anos de idade, ele toma uma decisão importante, como todo adulto. Ele toma uma decisão muito séria para a sua vida. A decisão mais importante que ele poderia tomar. E qual é essa decisão, pastor? Casar? Ingressar uma vida profissional? Fazer uma faculdade? Comprar uma casa própria? Fazer uma viagem para o exterior? São decisões importantes. Mas há uma decisão que todo homem e toda mulher precisa tomar. E essa é a maior de todas. A mais importante de todas. Essas outras que eu falei se tornam secundárias. Enoque toma uma decisão na sua vida, a mesma que eu já tomei. E que a maioria aqui já tomou.
algo comum. Quando a gente olha para a vida de Enoque, a gente vê uma semelhança com a nossa vida. Enoque toma uma decisão importante, como eu já tomei e como você já tomou. Quando ele faz 65 anos, ele diz: a partir de hoje, eu me decido por toda a minha vida, até o último dia, eu quero andar com Deus. Não quero andar mais sozinho. Eu não quero andar mais solitário. Eu não quero mais andar nesse mundo sem Deus. Esses dias eu estava orando no meu quarto, e a pastora me fez uma pergunta, na hora eu não respondi, a gente estava ouvindo uma coisa na rádio, uma enquete, e eu estava orando no meu quarto essa semana, e eu disse para Deus, não sei, algo no meu coração muito forte, eu disse: como eu me arrependo de ter conhecido o mundo. Os momentos com Deus, tão gostosos, prazerosos, eu disse: como eu me arrependo de ter feito algumas coisas, de ter experimentado algumas coisas, de ter praticado alguns pecados, de ter conhecido o mundo. E nós estávamos andando no carro, né? E tinha uma enquete dizendo: o que você, rádio evangélica, o que você já fez na vida que você se arrependeu? E na hora eu estava dirigindo, não estava prestando muita atenção. A pastora perguntou: o que você já fez na vida que você já se arrependeu? Eu falei: não lembro. Mas depois eu lembrei dessa oração que eu fiz com Deus. Sabe, um dia eu tomei uma decisão na minha vida. Cansado, vivendo uma vida sem esperança, sem sentido, sem perspectiva. Uma vida solitária. Vivendo uma vida horrível. Um dia, quando eu fiz 18 anos de idade, no dia 7 de agosto de 94, eu me decidi. Chega dessa vida vazia. Chega dessa vida solitária. Chega dessa vida triste. Chega dessa vida de escravidão e de vícios. Eu escolho andar com Deus. A partir de agora, eu vou andar com Deus. Na flor da minha idade, na minha juventude, com uma vida inteira pela frente, foi a maior e a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Como Enoque um dia se decidiu, como você um dia se decidiu: chega, eu estou cansado dessa vida que vai de mal a pior, eu estou cansado de ser escravo de vício, de álcool, de droga, de cigarro, de prostituição. Chega das amizades falsas, mentirosas, chega das amizades que nos exploram, que nos usam. Chega, cansei de mentira, cansei de traição, cansei de falsidade. Um dia nós tomamos uma decisão, e Enoque também toma essa decisão na vida dele. E ele diz: a partir de hoje, eu quero viver com Deus. Quando nós tomamos essa decisão, ela não é uma decisão por um período. Ela não é uma decisão por um tempo. Tomar a decisão de aceitar a Jesus, de se arrepender dos seus pecados e de amar e servir e ir para o céu, ela é para sempre. Porque nós descobrimos, caminhando com Cristo, que Jesus é um caminho sem volta. Não há vida fora dele. Se compararmos o tempo que andamos com Deus e o tempo que andamos longe de Deus, esse tempo, essa vida, essa fase da nossa vida, ela é incomparavelmente melhor do que antes. Que Deus nos guarde de voltar para o lugar da onde um dia Ele nos tirou. Que Deus nos guarde de um dia voltar para uma biqueira, voltar para uma sarjeta, voltar para um bar, para um balcão do bar. Que Deus nos guarde um dia de voltar para o adultério, para a prostituição, para o crime, para o tráfico. Que Deus nos guarde, porque um dia essa vida nos cansou e não aguentávamos mais.
E nós escolhemos viver uma novidade de vida. Nós escolhemos viver uma nova vida com Jesus. Porque sem Ele nós não aguentávamos mais. Era choro, era tristeza, desapontamento. A melhor decisão que nós tomamos foi andar com Jesus. Mas a Bíblia diz que depois dessa decisão, Enoque viveu mais 300 anos. Olha, isso pode falar de fidelidade, né? Falar de fidelidade no casamento 1 ano é muito pouco. Falar de fidelidade no casamento com 2 anos é muito pouco. 3 anos é pouquinho. A gente tem que falar de fidelidade no casamento com 10, com 20, com 30, 40, que aí é o tempo que muitos não chegam. Tem uma pesquisa no Brasil aí que diz que casamento no Brasil não passa dos 7 anos. Mas aqui, casamento, até que a morte nos separe. Amém, amados? Tem que ser assim, não é? Casamento é igual salvação. Para a vida toda, irmão. É para sempre. Agora, essa decisão que nós tomamos, ela é uma decisão que ela é tomada nessa vida e que ela vai refletir e continuar após a morte. Na eternidade. Nós nos decidimos hoje ser salvo ou não, andarmos com Deus ou não. 300 anos andando com Deus, dá para falar de fidelidade. 300 anos andando com Deus, dá para mostrar que verdadeiramente tomamos uma decisão e não voltamos atrás. Durante esses 300 anos, Enoque não vai voltar atrás da sua decisão. Ele não vai desistir, ele não vai retroceder. Mas durante esses 300 anos eu te pergunto, durante a sua caminhada com Cristo eu te pergunto, será que foi fácil para Enoque andar com Deus por 300 anos? Será que foi fácil para ele? Às vezes, querido, em meio às lutas, o sofrimento, as dificuldades da vida, às vezes, nós dizemos assim, meu Deus, é muita luta, é muito sofrimento, é muito problema, é muita dificuldade nessa vida, eu não aguento mais. Às vezes somos assolados pela doença, pelo desemprego, pela morte de um ente querido, um pai, uma mãe, uma esposa, um filho, uma filha, um parente. Às vezes a luta vem sobre nós querendo nos destruir. Às vezes nós somos traídos, abandonados, caluniados, difamados, e às vezes a gente olha e diz, meu Deus, eu não estou aguentando mais. Como é duro te servir, como é duro te seguir. Mas a gente termina dizendo, mas é impossível te deixar. Tem hora que eu tenho vontade de parar, tem hora que eu tenho vontade de desistir, tem hora que eu tenho vontade de retroceder, mas eu ouço uma voz dizendo, não para, continua, vai caminhando, vai lutando, vai chorando, mas não desista, insista, persista, e essa voz é o Espírito Santo de Deus, aquele que nos fortalece, que nos ajuda a caminhar. O que nós entendemos com alguém que escolhe andar com Deus? Quando eu olho para alguém que toma uma decisão na sua vida de andar com Deus, eu logo vejo alguém que decidiu em seu coração amar a Deus, obedecer a Deus, temer a Deus, agradar a Deus e ser fiel a Deus. Isso é viver para Deus. Agora eu te faço uma pergunta. Vamos parar um pouquinho e analisar a vida de Enoque. Nesses 300 anos, eu tenho plena certeza que nós temos semelhanças.
Enoque passou por lutas. Nesses 300 anos de caminhada, em algum momento, em algum dia, Enoque acordou triste. Passou por dificuldades, até mesmo deve ter ficado doente. Nesses 300 anos, talvez alguém da sua casa morreu. Não sei. Ele pode ter perdido um familiar, um parente, um amigo. Ele também padeceu, como nós padecemos. Quem foi que disse que andar com Deus seria fácil? Jesus não mentiu, nem omitiu. Ele deixou bem claro: no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês vão passar por lutas, por dificuldades, por perplexidades. Mas tem de bom ânimo. Tenham coragem. Não retrocedam. Avancem. Não parem. Continue. Eu tenho certeza que se Enoque era casado, ele teve um problema com a sua esposa. Uma discussão. Talvez ele teve algum aborrecimento com os seus filhos. Tudo isso são motivos que muitas das vezes levam alguém a pensar em desistir, pensar em parar. Talvez ele deve ter tido um aperto financeiro, uma escassez. Quem não passa? Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Quantos casais brigam e até se separam por uma dificuldade financeira que se arrasta há muito tempo? Enoque, como eu e você, teve inúmeros motivos para nessa caminhada desistir, para nessa caminhada parar. Só que Enoque, ele determinou no seu coração: eu fiz uma escolha e eu decidi andar com Deus e eu vou até o final. Aconteça o que acontecer, eu servirei a Deus até o fim. E eu tenho certeza absoluta que quanto mais lutas, mais dificuldades Enoque passava, mais ele andava com Deus. Havia uma perspectiva que Enoque viveria pelo menos de 800 a 900 anos. Por quê, pastor? Porque a gente entende que ele vem de uma linhagem. Antes de Enoque, a Bíblia fala que viveram apenas 7 homens. Enoque é o 8º homem criado. Então você percebe que esses homens, eles vivem por muito tempo. Coloca aqui para mim, por favor, Gênesis 5:5. Quem é o primeiro homem da Bíblia? Quem é o primeiro homem da Bíblia? Quem é o primeiro homem da Bíblia? O versículo 5 vai dizer: e foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Depois de Adão, a linhagem continua. Aí vem, no versículo de número 8, segundo homem, chamado Sete. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. Depois de Sete vem Enos, versículo de número 11. Esse homem, diz a Bíblia, e foram todos os dias de Enos, 905 anos, e morreu. Depois de Enos, no versículo 14, vem Cainã, e foram todos os dias de Cainã, 910 anos, e morreu. Depois, no versículo de número 17, vem um outro homem chamado Maalalel. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. Aí, irmão, depois de Maalalel, veio, isso aí foi para o Bereléu, veio Jared, versículo de número 20. É o pai do Enos, isso aí é o
o antecessor. E foram todos os dias de Jaré, pai de Enoque. E foram todos os dias de Jered, 962 anos, e morreu. Olha de onde o cara veio. Um morreu com 960, outro com 930, outro com 800 e pouquinho. Então, havia uma expectativa de que Enoque iria viver pelo menos 900 anos. Só que algo, de repente, inesperado, inusitado, acontece na vida de Enoque. Com 365 anos de idade, quando ele completa 365 anos de vida, algo acontece na vida dele. Durante esses 300 anos de decisão de andar com Deus, Enoque trabalhava com Deus, descansava com Deus, ia dormir com Deus, levantava com Deus, comia com Deus, passeava com Deus, viajava com Deus, vivia com Deus, literalmente. De repente, um dia normal, como todos os outros, Enoque sai de casa, talvez distraído. Enoque está pensando em viver mais um dia comum, como todos os outros. Mas a Bíblia diz que Enoque sai da sua casa e nunca mais voltou. Por quê? Porque ele morreu? Não. A Bíblia diz porque Deus para si o tomou, o levou. Enoque estava, como todos os dias da vida dele, andando com Deus, trabalhando, indo de um lado para o outro. E de repente, num dado momento de um dia qualquer, como todos os outros, a Bíblia diz que Enoque é arrebatado, ele é levado por Deus, e ele não morre. E olha que coisa linda, Enoque não ficou doente, Enoque não foi velado, Enoque não morreu e foi sepultado, Enoque foi levado para o céu. Enoque foi arrebatado para o céu. Ele andando, caminhando, de repente, vem o Senhor e ele some, ele desaparece, não deixa sinal, não deixa vestígio. E aqui termina a história e a vida de Enoque. Um homem que um dia tomou a decisão mais linda e importante da sua vida: andar com Deus até o fim. Todos os homens antes de Enoque, de Adão até o seu pai Jared, todos os 7 homens passaram pelo desprazer da morte. Todos até Enoque morreram. E Enoque, ele representa aqui, simboliza eu e você. Ele simboliza a igreja do arrebatamento. A igreja dos últimos dias. A Bíblia diz que haverá uma geração de crentes. E nós temos tudo para ser essa última geração. Passado mais de 2000 anos, quando a igreja começa em Jerusalém, até os dias de hoje, nós podemos ser a última igreja da face da terra. Os últimos crentes. E nós temos isso em comum, porque também nós temos uma grande expectativa de um dia sermos arrebatados, arrancados com força, tirados sem aviso prévio, arrancados deste mundo, para entrarmos numa vida eterna com Jesus. Uma geração privilegiada. Talvez nós não passaremos pelo desprazer da morte,
de ser velado e enterrado numa cova fria, gelada, 7 palmos abaixo do chão, mas que será arrebatado da terra num abrir e piscar de olhos. Em milésimos de segundos, podemos estar neste mundo, com esse corpo doente, frágil e debilitado. E quando você menos esperar, em milésimos de segundo, mais rápido do que o abrir e o piscar de um olho, você pode ter um corpo glorificado, sem doença, sem dor, sem lágrima, sem sofrimento, sem morte. É exatamente isso que vai acontecer na nossa vida, que pode acontecer na minha e na sua, se você continuar andando com Deus todos os dias. Se você continuar perseverando todos os dias. Um dia, você vai sair para trabalhar e não voltará mais. Um dia você vai sair para ir no mercado e não voltará mais. Um dia você sairá para ir à escola, não vai voltar mais. Um dia você vai para um passeio, para uma viagem, para nunca mais voltar. Você tem se lembrado disso? Um dia você vai dormir, pensando que vai acordar amanhã. Irá dormir para nunca mais acordar. Tem gente que morre dormindo. Um dia, querido, você vai sair de casa, vir a um culto, à igreja, e nunca mais voltar no próximo culto. Você já parou para pensar nisso? Você sabe que isso que eu estou te falando pode acontecer a qualquer momento. Assim aconteceu na vida de Enoque, de uma forma inesperada, você sabe. E por que você sabe que isso pode acontecer com você? João 14, verso 1, 2 e 3, põe para mim aqui. Porque Jesus fez essa promessa para você. Ele fez para mim, Ele fez para todos nós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Essa é a segunda vinda, o arrebatamento. A primeira, ele veio para salvar os pecadores. A segunda, ele virá para buscar os salvos. Eu vou subir. Você vai subir? Levanta a sua mão aí, aplauda ele e dê a ele glória a Deus. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa que nós temos. Mateus 24 vai narrar agora como vai ser a segunda vinda de Jesus, a eminente volta de Jesus. Mateus capítulo 24, do versículo de número 36. Vamos ler até o 44. Mas daquele dia, está falando da segunda vinda. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou. O que é a arca hoje? É a igreja, irmão. É a igreja. A igreja é a arca da salvação. Só vai ser arrebatado quem estiver dentro da arca, meu querido. Quando Noé fez a arca, aquela arca, ela foi
preparada. Celular no chão aí, ó. Ela foi preparada para guardar um casal de animais, macho e fêmea. O leão e uma leoa. Um gato, uma gata. E assim por diante. Você imagina um zoológico dentro da sua casa. Já pensou? Suportável, né, irmão? Tem uma coisa que faz fedor, é xixi e cocô de gato, hein? O cachorro também fede. E do boi? E você andar dentro de casa, pisar? E do cavalo? Você imagina ficar uns 40 dias dentro dessa arca. É horrível, não é? Mas podia sair da arca, sim ou não? Se saísse, morria. A arca é assim, irmão. Tem hora que tem uma fofoquinha. Tem hora que tem uma briguinha. Tem hora que tem um narizinho empinado. Tem hora que tem um maldoso. Tem hora que tem um que fala demais. Mas não sai da arca. Continua. Fica aí. Porque a tua salvação está garantida. Pastor, fulana falou mal de mim. Fica na arca. Pastor, queria oportunidade, não me deram. Não sai da arca, fica na arca. É o melhor lugar. Você acha que foi fácil para Noé e toda a sua família ficar na arca? Não foi fácil. Mas a salvação estava na arca. É na igreja, querido, que nós vamos alcançar a nossa salvação. Então, irmãos, a Bíblia diz, versículo 40. Estando 40, não. É aí mesmo? E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. De uma forma inesperada, ele virá. E aí ele diz, então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Verso 44, por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. É assim que vai acontecer. Eu quero encerrar a minha mensagem destacando aqui algumas lições que aprendemos com Enoque. Primeiro, porque Enoque foi privilegiado de ser arrebatado por Deus. Porque Enoque escolheu andar com Deus. Segundo, Enoque acreditava que Deus a qualquer hora poderia arrebatá-lo. Você quer ver? Coloca para mim Judas. Judas tem um capítulo, verso 14 e 15. Olha que história interessante. Judas é um livro antes de Apocalipse. Talvez você ache que nunca leu Judas. Alguém já leu, mas está na Bíblia. O verso 14 diz, e destes profetizou também Enoque, o 7º, depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Verso 15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Olha que coisa interessante. Depois de Enoque, vem Metusalém. Depois de Metusalém, vem Noé. Aí, Noé constrói a arca. E aquela geração pós-Enoque ter profetizado um juízo, eles vão perecer no juízo de Deus, através do dilúvio. Antes de tudo isso,
Enoque, antes do dilúvio, já pregava. E ele dizia: o Senhor está vindo. E ele profetizava que ele traria um juízo antes do dilúvio. Enoque, ele foi arrebatado porque ele creu que o seu Senhor estava vindo. A mesma coisa somos nós. E por ser a única pessoa que acreditava nisso, ele é a única pessoa que vai ser arrebatada viva, porque ele cria que um dia o seu Senhor viria o buscar para o levar. Agora, pastor, e os que não acreditavam? E os que não andavam com Deus? Breve sofrerão o juízo de Deus. E aí a Bíblia diz que por não se arrependerem, todos morreram no dilúvio. Por saber que o seu Senhor viria ao seu encontro, Enoque estava preparado, apercebido para esse momento. É o mesmo conselho que Jesus dá: vigiai, estai atento, preparado, porque vocês não sabem o dia e a hora que o seu Senhor voltará. Jesus nos prometeu antes do juízo, que antes do juízo, antes da grande tribulação, ele virá nas nuvens para nos buscar. A Bíblia diz, acho que 2 Pedro diz que a misericórdia precede o juízo. O que isso diz? Quando Deus foi destruir a terra, lá na época de Noé, ele, por misericórdia, deixou 120 anos para as pessoas se arrependerem. Deus, ele tem misericórdia. Ele não tem prazer no juízo. Mas durante 120 anos, ninguém se arrependeu, a não ser Noé e sua família, 8 pessoas no geral. Quando o povo de Deus estava lá no Egito, Deus falou: eu vou trazer juízo no Egito. O meu povo está sofrendo por 430 anos, vivendo como escravo no Egito. Eu vou salvar o meu povo. Sabe o que ele faz? Ele prepara uma vilinha chamada Gósen. E é uma vilinha retirada um pouquinho. E lá, ele diz o seguinte: vou trazer juízo no Egito, mas do meu povo eu vou poupar. O meu povo eu vou guardar. Deus vem e destrói as 10 principais divindades do Egito, trazendo 10 pragas sobre o Egito. Quando ele vai destruir Nínive, e ele usa o profeta lá, o Jonas, ele diz: Jonas, eu vou destruir Nínive. Agora, se eles se arrependerem, eu poupo eles. A Bíblia diz que o rei, quando ouviu a mensagem do profeta, ele se arrependeu, chamou o seu povo, o seu palácio, e decretou jejum em todo Nínive, para todos os ninivitas. Todos agora vão jejuar. O homem, a mulher, a criança, os animais, para Deus ter misericórdia e não trazer juízo sobre nós. A Bíblia diz que todos se arrependeram e Deus poupou o juízo. E a Bíblia diz que sempre antes de um grande juízo, Deus dá um escape. Quando vier a grande tribulação, o anticristo, e depois a besta, nós não estaremos mais nesse mundo. Assim como Deus teve compromisso com os justos do Antigo Testamento, Deus também tem conosco. Por isso, meu querido, você que decidiu no seu coração em andar com Deus, continue e não pare. Não retroceda e não desista. Vai andando, porque a qualquer hora o seu Senhor virá. E os anjos tocarão as trombetas. E ele virá para te buscar, para morar com ele. Por último, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Eu falei para você que ele fala do juízo, ele fala da segunda vinda, que ele foi preparar o lugar, ele fala como vai ser aqui na terra, mas depois ele fala assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a recompensa de quem um dia decidiu, escolheu e determinou no seu coração andar com Deus. Deus era galardoador e recompensador. Pode subir os músicos. Deus sempre nos recompensa, querido. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus pode voltar para nós de duas formas. O arrebatamento é uma delas. A segunda é a morte. Você tem que estar preparado, querido. Porque a única coisa, a única certeza que se tem nessa vida, quando você nasce, é que um dia você vai morrer. Isso é fato. Você precisa estar preparado para esse momento. Você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe como vai morrer. Você não sabe aonde você vai morrer. Se a sua morte vai ter dor, ou ela não vai ter dor. Você não sabe como vai morrer. Eu não sei como eu vou morrer. Mas a qualquer momento eu posso morrer. Jesus pode vir nos ares para me buscar. Ou passando eu pelo vale da sombra da morte. Mas eu tenho que estar preparado para esse encontro. Você precisa estar preparado para esse encontro. Eu quero convidar você a ficar de pé. Feche os teus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Mediante essa palavra, eu quero fazer um convite para você. Talvez ainda você não se decidiu andar com Deus. Talvez você ainda não escolheu andar com Deus. E você está andando sozinho. Uma vida triste, solitária, vazia. Uma vida talvez cheia de decepção, de frustração, de sofrimento, de escravidão. Mas hoje você pode voltar para casa bem diferente da maneira que você veio. Hoje você pode tomar uma decisão como esse homem da Bíblia tomou, como eu tomei e muitos que estão aqui tomaram. De voltar para casa acompanhado. De voltar para casa, não mais sozinho, mas com Deus. Você pode hoje tomar a decisão na sua vida. E a partir de hoje, Deus vai estar com você no seu trabalho, na escola, na faculdade, na sua casa, no seu deitar, no seu levantar. Mas para que isso aconteça, você precisa abrir o seu coração e se decidir e querer que Deus venha andar com você. Que você venha a andar com Deus. É uma decisão, é uma escolha. E nessa noite, eu quero que você pense e faça uma análise. Talvez essa vida que você está vivendo não tem sentido. Mas Jesus, ele tem uma nova vida para você. Jesus disse, olha, eu vim para que tenham vida. E para que tenham vida abundante. Eu vim para dar a vocês uma nova vida. Que o mundo não pode dar. Eu posso te libertar. Eu posso tirar os vícios, o pecado, o sofrimento, eu posso dar a você o perdão, eu posso dar a você uma nova vida, uma nova rota, um novo destino, eu posso perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. E se eu vier nas nuvens, ou se eu vier te buscar através da morte, você terá o direito, por causa da decisão tomada, por causa da escolha de ter me aceito, de poder viver no céu e na eternidade. Ou você pode escolher continuar vivendo esta vida vazia
E se morrer sem Cristo, ir para o inferno. Porque você teve a oportunidade de escolher para onde você quer ir após a sua a morte. E eu quero fazer nesta noite um convite para você, que já experimentou muita coisa na vida. Hoje eu quero te fazer um convite de experimentar, a entregar a sua vida para Jesus. E dizer, hoje eu não vou voltar para casa mais sozinho. Eu já vim aqui algumas vezes na igreja, pastor, mas voltei sozinho. Hoje não, hoje eu vou me decidir. Hoje eu vou entregar a minha vida para Jesus. Hoje eu vou voltar com Jesus. Hoje eu vou embora com Ele. A partir de hoje, eu quero viver com Ele. Ele me aceita? Sim. Mas me aceita como eu estou? Sim. Ele me aceita mesmo bebendo, fumando, mesmo tendo um monte de erro, de pecado? Sim. Basta você querer, porque Ele está de braços abertos para te receber. Há alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão e nós vamos orar por você. É um senhor aqui, ó. Vem cá. Ô, Alan. Ajuda. Uma vida decidiu voltar para casa com Deus. Não quer voltar sozinho. Quer voltar com Deus. Onde está a segunda pessoa? Você está aí, e a palavra de Deus tocou o teu coração, e você quer tomar essa decisão, e uma voz está dizendo para você, não vai, não saia do seu lugar. Mas Jesus está dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer ser liberto? Quer ser livre? Quer ser perdoado? Quer ser salvo? Sai aí, levante sua mão e eu quero orar por você. Você? Aceitando Jesus? É? Quanto você tem? 13. Quanto? 13. Como você chama? Jefferson. Jefferson. E você, meu querido? Tudo bem? Édipo. Oh, Deus abençoe, Édipo. Tem mais alguém aí que quer aceitar Jesus? Você está aí no seu lugar aí, inquieto, nervoso, coração está disparado. Hoje Jesus está te chamando. Venha. Não volta para casa sozinho, não. Jesus quer ir com você. Ele quer fazer parte da sua vida. Abra teu coração, deixa Ele entrar. Tem alguém mais? Tem alguém afastado que por um tempo caminhou com Deus, mas por algum motivo desistiu, parou. Hoje você pode voltar. Ainda dá tempo de você recomeçar a sua caminhada com Deus. Há alguém mais aqui que está afastado e quer reconciliar? Hoje Jesus te chama e te recebe nesta noite. Vem, pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aonde está a terceira pessoa? Quarta? 1, 2, 3. É só você aqui, não é? Aqui é só você, né? Então são 3. Tudo bem? Como você chama?